A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, alimentando o nosso Espírito com a verdadeira palavra do nosso Senhor Deus, sendo ministrada com orações para o lar, a vida, o comércio de todos vocês, para mais de 20 países, ao vivo agora em todas as redes sociais. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas; e o fundo, que são usadas especificamente para as ministrações das lives, nós não podemos utilizá-las no nosso dia a dia; e as cores de fundo dos nossos cenários. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade, legalidade e direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinarmos dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nós separamos algumas para que vocês possam examinar com base nas Escrituras Sagradas, que é o dever e obrigação de todos vocês. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor Deus. E conosco não é diferente, estamos sendo apenas um canal, um caminho, um instrumento do nosso Senhor Deus para levar uma palavra de conforto, de repreensão, de alívio, a palavra necessária, decidida pelo Senhor Deus e não pelo meu coração, não pelo que eu acho, que eu penso, que eu imagino, nem por nenhuma religião, nem doutrinas de seres humanos, muito menos doutrinas de demônios. E sim, a 100% boa, perfeita e agradável vontade de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, para mais de 20 países, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live são sorteados os rebanhos ímpares e os rebanhos pares, que são esses daqui que estão nesses papéis. E logo em seguida estará sendo sorteado um livro e um capítulo para a sua meditação.
Sim, o horário das lives são fixas, de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 das madrugadas, ininterruptamente, trazendo a palavra do Senhor Deus para o coração de todos vocês. E voltando, esses números representam os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. E você, sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando o templo físico do qual você está hoje em dia, pois estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, estarmos todos interagindo uns com os outros, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aí verdadeiramente trazendo a palavra do Senhor Deus, e todos aqueles que são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, recebem também orações durante as lives de segunda a sexta, orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. 3 milhões de reais, como a gente é mais eficiente do que qualquer outro tempo físico que tiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isso para dar a vocês o quê? A garantia que vocês não estão perdendo o seu tempo. Nós somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Mesmo com toda a nossa eficiência, estamos dizendo para vocês, vocês podem ser membro daqui e continuar frequentando os outros. Não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Amém. E como o apóstolo estava afirmando, nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o valor de 3 milhões de reais em dinheiro, pois pode parecer um valor alto para muita gente, mas esse valor hoje em dia não paga nem o cachê de um cantor gospel, então devemos examinar sempre com muita atenção e prudência, pois o que nós estamos oferecendo aqui é para que vocês vejam a nossa seriedade e sinceridade em relação ao assunto, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Desde antes mesmo de eu nascer, que eu sou promessa e milagre do Senhor Deus para essa obra, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo de eu nascer, essa obra já estava vindo sendo preparada, o nosso sacerdote veio se preparando, se santificando, com orações de mais de 2 horas de joelho toda madrugada, subidas ao monte toda semana, no mínimo uma vez por semana, e também jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar nenhum único dia. E tudo isso ele foi capaz de fazer tudo isso, porque o Espírito Santo de verdade, quem sempre o sustentou, o guardou e o fortaleceu para que ele cumprisse o propósito do qual ele foi chamado, que foi confirmado pelo Senhor Deus com cinco pregadores, com sete pregadores dos 5 continentes do planeta Terra. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Aí ele falou, vocês confiam mesmo, hein? Com certeza, porque não estamos confiando no nosso eu, estamos confiando na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça. E lembrando a todos vocês que os discípulos, que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu fui ler a garantia, porque eu fui ler ali o negócio, e nós estamos dando a garantia a todos vocês de que glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, mais uma vez. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E eu vou chegar nesse ponto aí já já.
E lembrando que também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social, o link com as informações necessárias para você ofertar para essa obra está na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, basta você abrir o perfil da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas ou @mileofertadim, que o vídeo estará fixado no perfil para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E, como eu afirmei, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todo o Brasil, em todos os municípios, estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E todos aqueles que trabalham na obra junto conosco, são obreiros, bispos, presbíteros, entre todos esses títulos espirituais, recebem o seu salário como é mandamento do Senhor Jesus. Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E também os nossos templos físicos, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, a secretarias de trabalho, emprego, moradia, para que vocês possam estar verdadeiramente vendo a diferença que faz uma verdadeira obra do Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O que precisamos agora é de cada vez mais e mais pessoas para serem líderes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo, junto conosco, para apacentar o rebanho do Senhor Jesus, assim como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor. Não importa onde você esteja agora, em qualquer lugar do Brasil. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entrar em contato conosco aí, não é isso? Exatamente. Basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E você falou que fez alguma pergunta, não sei se foi aqui. Se foi aqui, eu não posso ficar respondendo pergunta aqui. Mas lá no @mileofertadim, do horário de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu estou interagindo mais com os comentários. E vamos dar início aqui às orações para darmos início às ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, escolhendo também de interagir, escolhendo o número de 1 a 12, que eu estarei dando início agora aos sorteios dos rebanhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão nos acompanhando agora. Escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início ao sorteio.
Hoje estamos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 são os primeiros a receber uma palavra do Senhor Deus para você estar meditando nesta madrugada, trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença aonde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. É o primeiro livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não entendi nada, mas vamos focar aqui. Não fala. Ah, tá, entendi. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu tinha esquecido dessa história, tinha que me lembrar disso agora. Lembre de fazer a sua obra para com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro capítulo do livro de 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. 2 Crônicas, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 5. 2 Crônicas, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8. Não é nada relacionado, esse 13 que falou, não é nada relacionado à política que estão tentando falar comigo não, tá? É porque eu falo 12, eu não falo 12, porque eu tenho o costume de falar 12. Aí tem um povo que pega no meu pé por causa disso. Pois estamos aqui ministrando a palavra do Senhor e sempre aparece algum atribulado para poder tentar desviar o foco. Mas estamos aqui firme e forte para trazer a palavra e o evangelho do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Lembrando que quem quer receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta seguir ou se inscrever nessa igreja virtual. Todos os seguidores ou inscritos recebem orações todos os dias de madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Além dessas que vocês já recebem aí no presente. Além dessas que vocês recebem Exatamente. ao vivo, recebe também as outras que são feitas. Glória a Deus. É que justamente teve isso, que tem um povo falando, mas para poder receber oração tem que seguir ou se inscrever. Agora você está recebendo oração. Mas para você receber oração constantemente, não só as das lives, mas também como as que são feitas depois da live pelo nosso sacerdote durante a madrugada de joelhos, em cima do monte também de madrugada e também de joelhos. Quando vocês têm um vínculo conosco, vocês estarão recebendo constantemente essas orações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que as orações que eu oro é para todos que estão inscritos. Exatamente. E vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer desta live. Mas você é necessário escolher um número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos, dos benditos, do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja de 1 a 7, que será sorteado no final desta live. E assim você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação, pois toda live você tem sempre, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para você estar meditando e assim no capítulo todo e assim trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7.
Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois, e ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, ou lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, a gente vê toda a numerologia cercada e a gente vê a obediência do povo, pois tudo aquilo que eles estavam fazendo, da medida ao material, à quantidade, tudo aquilo havia sido ordenado pelo próprio Senhor Deus. Então devemos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos, principalmente quando está referido à obra, não pode ser conforme a vontade que a gente acha, pensa ou imagina, e sim firmados segundo a instrução do Senhor Deus, que hoje é somente através da palavra dele. Então, Deus me revelou em um sonho uma nova fórmula de fazer. Se essa sua nova fórmula de fazer é contrária a algum dos princípios das Escrituras Sagradas, spoiler, não foi o Senhor Deus, não foi o Espírito Santo de verdade quem te revelou, e sim o espírito maligno do livro de Apocalipse, capítulo 16, que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas não tem parte nenhuma com o Senhor Deus. E é pelos frutos que nós sabemos quem é o Espírito. Gálatas, capítulo 5. Vamos ao próximo rebanho, escolha seu número de 1 a 12, para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembre-se de seguir ou se inscrever para estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o livro é o livro de 2 João, que contém somente um capítulo. Livro de 2 João para os rebanhos benditos par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de 2 João, capítulo 1 e único para a sua meditação. Lembrando que para se tornar membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e escolhendo o número de 1 a 12, deixando aí nos comentários: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho e sou o bendito de número. Aí você fala o seu número de 1 a 12, do qual você escolheu. E assim, todas as lives, segunda a sexta, você estará recebendo uma palavra do Senhor Deus para você estar meditando, além de orações todos os dias, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, e pode continuar frequentando a denominação da qual você está neste momento, pois estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus o Cristo. E a oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas, para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do
seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão chegando agora. Lembre-se de estar fazendo a sua parte para com o Senhor Deus. E alguém ali que comentou que igreja não leva a Deus, o que leva é atitudes, está em partes correta, porque realmente é necessário a atitude. Mas devemos lembrar que o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja, independente do local onde nós estivermos. Porque igreja não é templo físico. Por isso nós falamos as igrejas virtuais, porque nós, os seres humanos, que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos aqui nos conectando virtualmente e principalmente espiritualmente. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Um detalhe muito importante que, na verdade, a Bíblia é bem clara, que Deus só ouve a oração dos santos. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é santo. A esse sim, esse pode ser a igreja do Senhor. Porque se você não crê no Senhor Jesus, não adianta você crer em Deus e não crer no Senhor Jesus, porque Exatamente. a palavra dele, as suas orações não são ouvidas. Exatamente. João 9, versículo 31. Não, eu tô curiosa se vocês são seita. Afirmamos que não somos e a gente ainda tem uma oferta que a gente está oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Porque já começa que o povo nem sabe o que é seita hoje em dia. Já começa por aí. Então, de todas as características de seitas, realmente, eles têm. E aí querem acusar a gente de ter. E a gente tem a oferta de número 2. A gente estamos oferecendo 4 milhões de reais em dinheiro se tivermos a permissão do seu líder para examinar o seu templo, igreja ou congregação, e que tenha no mínimo 2 anos de existência física ou jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem disponível em nossos canais. E se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, nessa igreja ou denominação, estará recebendo 4 milhões de reais em dinheiro para vocês estarem examinando sempre com muita atenção. E aceitamos as mesmas propostas também. Basta nos fazer as mesmas propostas e nos examinarem. E vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração, aqui no livro de 2 João, capítulo 1 e único, a gente vê muitas partes muito importantes. Pois aqui a gente vê que a verdade que está nele e habita neles, pois o Senhor Jesus afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E como o Senhor Jesus afirmou lá em João, capítulos 14, 15 e 16, ele e o Pai vêm fazer moradas em nós, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos. Pois eu vi alguém ali escrevendo alguma coisa de que quem faz as obras para a salvação é Jesus e não a gente. Ele deixou bem claro, aquele que crê faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Nós temos nossa obrigação. 16. Mateus 16, 24 a 27, ele afirmou que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. João capítulo 15, aquele que não tem obras, que não tem frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. Efésios 2, versículo 10, fostes chamados para fazer as boas obras.
E aqui também a gente vê uma parte muito importante, verdadeiramente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, que é de examinar os enganadores, que é o que a gente comentou aqui ainda há pouco, que com fórmulas sutis eles adulteram e distorcem a palavra do Senhor. Tanto é que já estamos aí há mais de 1 ano na internet oferecendo dinheiro, com mais de 40 denúncias, questionando todas essas religiosidades que eles criaram com uma finíssima base nas escrituras sagradas. E agora eles não estão tendo para onde correr. Porque se fala que a gente está mentindo, então é só provar se ele está verdadeiramente com a verdade, praticando a verdade, prova na Bíblia Sagrada que a gente está errado ou mentindo e recebe o dinheiro. Mas qualquer um advogado do mais incompetente ganhava essa causa contra nós, né, em qualquer tribunal do Brasil e do mundo. Já está mais de 730 milhões, né? Já tem mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, para que vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e posicionamento para com a verdade do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada. E ele falou que a palavra de Deus diz: o povo perece por falta de conhecimento. Isso está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor Jesus afirmou no Novo Testamento, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Para lembrar sempre que devemos tomar o exemplo das igrejas do Senhor Jesus vivas, em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17, que examinam as obras e os frutos dos seus líderes com base nas Escrituras sagradas. Mateus capítulo 7, onde o Senhor Jesus disse bem claro: ao cautelar dos falsos profetas, examina os seus frutos. Exatamente. O abençoado está pedindo uma palavra, escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Jesus e receber um livro e um capítulo para a sua meditação. E mais um livro e mais um número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus também no final desta live. Você sairá com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro é o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito par, de número 2, Eclesiastes, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, Eclesiastes, capítulo 12, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Rebanho 2, oração 2. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a gente vê verdadeiramente a importância que tem em nós estarmos nos esvaziando daquilo que é carnal e mundano, na nossa concepção natural das coisas. Pois aqui, justamente, ele questiona tudo aquilo que é no mundo, tudo aquilo que é passageiro, o conhecimento do qual nós não temos controle. Não sabemos quando iremos receber, nem quando iremos fazer, mas devemos estar sempre em espírito e em verdade. Pois aqui no versículo 6 está escrito assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E aqui anteriormente, no versículo 4, ele ainda observou: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Que foi o que a gente comentou aqui anteriormente. É necessário a nossa atitude, é necessário a nossa iniciativa, que é algo que a gente bate sempre na mesma tecla. Porque é necessário você fazer a sua parte. Não importa quem é o seu líder, quem são seus pais, qual é o seu passado. O que importa é o seu presente e o que você começa a fazer no agora. A semente que você começa a semear em nome do Senhor, em nome da palavra, em nome do Evangelho e da justiça. Nós devemos estar sempre nos examinando com muita atenção e cuidado e semeando a boa e verdadeira palavra do nosso Senhor Deus, o seu Evangelho e a sua justiça, pois nunca sabemos quem irá verdadeiramente colher aquela semente e a fará germinar. João capítulo 15, aquele que produz obras, que produz frutos, pode pedir tudo o que quiser, que lhe será concedido. Então devemos estar sempre buscando, Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho Bendito Par, de número 10, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 9, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, para trazer a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça ao coração, lar de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que nós somos rebanhos e ovelhas do seu pasto. Então devemos estar aqui todos juntos, pois, como ele afirmou em João capítulo 10, um só rebanho e um só pastor. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o rebanho bendito par, de número 10, Joel, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando. Os seguidores ou inscritos estarão recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração a ser ministrada, oração de número 1. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Vamos dar início à ministração na oração de número 1. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas benditas, dos seus filhos benditos, que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair
benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas tirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Joel, capítulo 2, a gente vê verdadeiramente a importância de, mais uma vez, a iniciativa partir da gente, de nós tomarmos a iniciativa não de maneira externa, de maneira visual, e sim de dentro para fora. Se converter e não se convencer, como é que está muitos líderes religiosos hoje em dia, estão há anos e anos no evangelho convencidos e não verdadeiramente convertidos. Então é isso que devemos estar examinando sempre com muita atenção, as nossas obras e os nossos frutos, e não se aproveitando da misericórdia e da benevolência do nosso Senhor, mas sim honrando essa misericórdia e essa benevolência com as nossas atitudes, demonstrando nossa gratidão para com Ele e para tudo aquilo que Ele já fez, e não apenas para tudo aquilo que Ele ainda pode fazer, pois devemos ser gratos pelo que Ele já nos fez. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12 para você estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações para todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que os seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, para a meditação do Rebanho Bendito Par, de número 8, e Neemias, capítulo 5. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, Neemias, capítulo 6, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco em todas as redes sociais, e fazendo a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro evangelho, fazendo a sua verdadeira obra do Senhor Deus para com todos aqueles que estão necessitados de uma palavra do Senhor sem manipulação, sem nada que venha do ser humano, e sim sempre a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada.
E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Lembre-se de você estar fazendo a sua obra para com o nosso Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, trazendo a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E vamos à ministração da oração de número 7, para ser levada a palavra do Senhor aos seus corações. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Tanto não cair nessa trollagem de palhaçada, como também abomina esse tipo de brincadeira, porque nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor Deus de maneira séria. Esse tipo de pessoa ainda pode acabar confundindo pessoas que não têm nenhum conhecimento na internet e fazer com que as pessoas encerrem a ministração, a obra do Senhor, e acaba atrapalhando o evangelho do Senhor de ser anunciado. Então, eu não suporto quando esse é um tipo de brincadeira que atrapalha a obra do Senhor e a palavra do Senhor de ser anunciada. Pode falar o que quiser de mim, da minha pessoa, do que eu tô fazendo, nem tanto, porque eu tô fazendo aqui a obra do Senhor Deus, então também não gosto. Pode falar de mim, da minha pessoa, que eu não esquento, mas não interfere na obra, na palavra do Senhor, no evangelho e na sua justiça. Bom, vocês tenham muita atenção, preste muito atenção no que eu vou falar agora. Marcos capítulo 9 é um livro para você poder meditar. O Senhor Jesus disse bem claro: ai daquele por onde vier o escândalo e prejudicar um dos pequenininhos, aqueles que não entendem. Então você não traga escândalo, porque senão, palavra do Senhor Jesus, né? É melhor você se eliminar do que você causar um escândalo para as outras pessoas. Isso aqui é uma igreja que é viva, vivifica espírito, e a vida está na palavra de Deus. Então, não fique brincando, não fique de brincadeira. Quer brincadeira, vai buscar outro canal. Exatamente. E vamos dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 17. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor e o povo conforme a esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim,
oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, ainda também os seus moços, dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus, e dos magistrados, e dos que vinham a nós dentre os gentios, que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Neemias, capítulo 5, a gente vê a diferença que há daquele político que verdadeiramente teme ao nosso Senhor Deus. A interação entre o templo e a política e a importância que tem em nós verdadeiramente estarmos interagindo com o juízo e a justiça do Senhor. Pois aqui nesse capítulo, o governador não deixou de exercer a justiça e o juízo por causa do que os seus antepassados vinham fazendo. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Examinar as obras e os frutos dos antecessores para não repetir o mesmo erro. Da mesma forma que o povo do Senhor Deus tem que examinar as escrituras sagradas para ver o que deve e o que não deve fazer. E no momento que deve e no momento que não deve fazer. Então é sempre muito importante a gente examinar a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. E o último rebanho, o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que nesse horário aqui, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, nessa igreja virtual, @igrejas benditas, eu não tenho, infelizmente, tempo de estar interagindo com os comentários, mas eu interajo com os comentários, respondo perguntas com porquê, pra quê e como no @mileofertadim, @mile, com 2 L's e E, ofertadim. De segunda a sexta, do horário de 12 minutos, antes das 7 horas da noite, até as 7h40, dependendo da rede social. Basta abrir o perfil e ir lá na aba de seguindo, onde você vai encontrar onde eu estou ministrando também a palavra do Senhor Deus e interagindo com vocês. E nessa rede social, basta você ir lá na descrição, você vai encontrar o link e o horário das lives. E o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado. É a oferta DIN, porque eu estou oferecendo dinheiro, não estou pedindo, eu estou oferecendo dinheiro. São mais de 730 milhões de reais, com as mais de 40 denúncias que estamos fazendo dos religiosos que estão aí hoje em dia, usando a palavra do Senhor Deus para manipulação do povo e benefício próprio. E o livro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Amós, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Amós, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Deus. Abençoado, o que está acontecendo aí dessa rede social aqui, porque eu não estou acompanhando. Ele está fazendo alguma besteira aí, que aí eu silencio ele, porque eu estava ignorando, que eu não estava vendo nada que ele estava fazendo. Mas se ele estiver ali a gente incomodando, te importunando de alguma forma, eu vou silenciar, tá bom? Estamos aqui focados na ministração, na palavra do Senhor Deus, no Evangelho da sua justiça. E lembrando, não estou pedindo, estou oferecendo dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que estamos errados ou mentindo em alguma das nossas mais de 40 questões, que são denúncias. E vamos à oração de número 3. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco, nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas, que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
Vamos dar início aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4... Dessa daqui? É. Vou silenciar porque já vi que está incomodando as pessoas. Falando do dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, vamos dar início aqui à ministração. Amós, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Amós, a gente vê a justiça e o juízo do nosso Senhor Deus e o cuidado, como eu disse aqui ainda há pouco para todos vocês, com as nossas atitudes e com a repetição de atitudes passadas. Pois devemos lembrar que lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi bem claro que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E aqui no versículo 4, o Senhor deixou bem claro o pecado do povo de Judá, porque ele não retiraria o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Não era a lei de Moisés, não era a lei de fulano, de Beltrano, a lei do Senhor. E não guardaram os seus estatutos, os estatutos, mais uma vez, do Senhor Deus. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente vem sempre alertando a todos vocês para tomarem sempre muito cuidado com as obras e os frutos anteriores. Pois não é porque é assim desde que o mundo é mundo que é o correto. Devemos sempre estar examinando com base nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, para que possamos verdadeiramente fazer a vontade do Senhor e assim receber a boa, perfeita e agradável vontade e benevolência dele em nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do último livro a ser ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. E o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o último livro a estar sendo ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco, no final da live, eu estarei sorteando 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Uma palavra do Senhor para todos nós estarmos meditando. Livro de Esdras, capítulo 7, para a nossa meditação. Lembrando que seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes estão recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada e abençoado. Lembre-se que é necessário você se arrepender, se converter e se batizar para verdadeiramente o Senhor poder operar na sua vida. Não fique empurrando com a barriga o seu relacionamento com o Senhor Deus, pois ele deixou bem claro, aquele que se viram para ele, ele se volta de volta para vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual,
@igrejasbenditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 16. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita e etc. Por mim, se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Glórias a nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Esdras, capítulo 7, a gente vê a verdadeira importância de haver mais uma vez aqui o Senhor testificando a interação entre a política e entre a igreja, alguém verdadeiro e fiel na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui a gente vê que Esdras não queria qualquer coisa, ele deixou bem claro, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ele colocou verdadeiramente a palavra do Senhor dentro dele, guardada e edificada, e foi ensinar aos outros, assim como estava escrito. E esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que tudo possa verdadeiramente prosperar e o Senhor usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser, para fazer a obra para com o nosso Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, com esse @igrejasbenditas, para que você possa voltar, caso tenha perdido as ministrações, para você compartilhar para outras pessoas que precisam ou necessitam. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, para quem escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 4. Se de 1 a 4 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, para quem escolheu o número 5. E se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, se você escolheu o número 6. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor. Oi, só tenho 2 minutos, fala. Não, que esse Zodome tá falando aí que fez de tudo e não resolveu nada, não mudou nada a vida dele. E é necessário que ele procure um sacerdote, que ele se batize para que
haja uma mudança na vida dele. Exatamente. Pode ser começando pela igreja virtual aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ele Exatamente. cumprir e explica como tem que fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todas as lives, de segunda a sexta, orações durante a madrugada e orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @ a igreja 70 Santos, até aqui o horário da madrugada, @ igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E o horário de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives está na descrição do vídeo, com outras informações muito importantes também. E nas outras redes sociais, basta abrir o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, e na aba de seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir nossas mais de 40 denúncias, que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro, e as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que também estão valendo mais de 1 bilhão de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E lembrando que se você quer levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você encontra as nossas denúncias na playlist no @mileofertadim. Tem lá uma playlist para vocês estarem examinando. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Agradeço a todos vocês aqui do Brasil e vocês dos mais de 20 países. Vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, muita gente. E acabou o tempo. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.